ele faz o seminário ali conosco, um menino dedicado. Então, Gabriel, deixa Deus te usar, tá? Sua mãe está aí, sua vovó, seu tio, seu pai, sua avó também. E eu tenho certeza que Deus vai usar você. Amém? Estende as suas mãos para cá. Senhor, obrigado pela vida do Gabriel. Obrigado pelo coração desses adolescentes, desse jovem. Que o Senhor use ele, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre ele, Espírito Santo. O seu pastor te abençoa. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ah, você quer orar pelo seu irmão? Vem cá, meu filho. Cá. Você é amigo do seu irmão? É? Joelha aí, meu filho. Você vai orar pelo seu irmão. Ora, põe a mãozinha na cabeça dele. Abençoa ele. Tá. Pai, Deus, abençoa o Gabriel, Pai. Abençoa todo mundo que está aqui, Pai. Ajuda o Gabriel a se pregar. Tira toda a vergonha, Pai. Eu sou irmão dele. Eu não quero que nenhum mal vá no coração dele, Pai. Eu quero que nenhum mal vá no coração dele, Pai. O Senhor tem que ir nele, Pai. Ele vai pregar. Quem faz pregação não tenha vergonha. Não fala palavrão, não xinga. Pai, ajuda ele a se controlar, Pai. Ajuda ele tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Essas orações de menino, irmão. Então fala aí pro pessoal. Eu não falo palavrão, não, tá? Não. Só para deixar bem claro. Amém. Você pode botar Zacarias 3 aqui no telão? Versículo 1. Zacarias, capítulo 3. Antes de começar, eu queria contar como é que eu consegui o tema da palavra. Em um dos madrugadões que eu vim aqui na igreja, né, eu buscava o Senhor. Em um desses madrugadões, Deus ele falou comigo o que eu devia falar. Até o momento o pastor não tinha falado nada sobre pregar para mim, nada mesmo. E eu lá, no Espírito, fui escrevendo o que Deus falava comigo. Então, graças a Deus, estou aqui hoje, para a glória de Deus. Amém? Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá os... Zacarias, capítulo 3. Glória a Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém? Então, vamos dar uma recapitulada para a gente entender aqui. Deus deu uma visão para Zacarias, em que esteve Josué na frente do anjo. E Josué, sabe uma madeira que acabou de ser queimada? Está bem sujo ele.
E estava lá Satanás à mão direita dele, para o julgar. Assim o anjo do Senhor o repreendeu e mandou que Josué vestisse vestes limpas. E Deus tocou muito no meu coração sobre isso. Quantas vezes a gente tem andado com vestes sujas? Eu não falo material, eu falo espiritualmente. Então, para vocês terem para vocês abrirem a mente. No tabernáculo, onde se encontrava a presença de Deus no Antigo Testamento, o que acontecia? Eles passavam todo um processo e tinha os átrios, o átrio externo, que era a parte externa, a área interna, e o átrio interno, que era dentro de um lugar muito específico. Em cada uma dessas partes se encontrava cada um dos elementos do tabernáculo, certo? O véu que separava entre a Arca da Aliança e o exterior era um véu que ele era feito de linho fino. E o Senhor falou no meu coração, eu fui pesquisar, o mesmo material que é feito o traje do sumo sacerdote é o mesmo material que é feito do véu, o linho fino. O mesmo véu que guarda a presença de Deus em um só lugar é que está guardando em nós. Por isso que quando as pessoas falam que a gente é templo do Espírito Santo, a gente não sabe a profundidade disso, né? No segundo ponto, o que gera as manchas e a sujeira em nossas vestes? A primeira, logicamente, é o pecado. Segundo, é o coração segundo a carne. Aquele crente Raimundo, né? Pé na igreja e outro no mundo. Ele está lá na igreja, mas a cabeça dele está em coisas do mundo, em prazeres mundanos. O terceiro, o ego, porque Deus abomina a soberba. Quando a gente está fazendo coisa para Deus e a gente recebe a glória para nós, isso está errado, porque a glória é dele. Não tem como eu pegar a glória de alguém, sendo que não foi minha a obra. Amém? No versículo 7, diz assim que se a gente andar nos caminhos de Deus, as nossas vestes iriam iluminar o caminho, né? Não está escrito lá, mas que eu anotei. Se as tuas vestes estiverem limpas, é onde se resplandecerá a glória de Deus em você. Quando a Bíblia fala que a gente é luz do mundo, a gente não entende que no mundo espiritual há realmente essa luz. Essas vestes é que transmitem essa luz. E conforme a gente vai andando aos lugares deste mundo ao redor, há pessoas que não são de Deus, que não andam em santidade. Nessas pessoas, o diabo ele aproveita delas, estando no coração delas. E quando alguém que está com vestes de louvor, que iluminam o mundo, se a pessoa que está com vestes chega num lugar, ou as pessoas elas mudam, ou as pessoas elas saem do lugar. Porque aqueles que têm um diabo no coração, não suportam a glória de Deus. As tuas vestes te colocam no lugar santo, no santo dos santos. O teu posicionamento para com isso determina a luz que romperá a escuridão. Basicamente, posicionamento. A gente se denomina cristão, mas a gente não tem um posicionamento de estar ali na palavra. Não porque o nosso pastor falou, mas por amor a ele, né? As nossas vestes, elas influenciam na gente materialmente também. Se a gente anda sujo, Deus me deu uma experiência em que se eu ando muito tempo com vestes sujas, eu fico doente. Eu fico doente, de verdade. E quanto mais você anda com as vestes sujas, mais difícil você tem a noção de que Deus ele é contigo, que você é templo dele. O diabo ele tenta ocultar isso, colocando culpa, colocando preocupações. Amém? Você será purificado pelo sangue de Jesus. Por isso, é que há a conversão e não convencimento. O fogo purificador queimará o pecado. Está lá em Malaquias 3. 1 ao 3 fala assim que
o fogo purificará o pecado que é em nós. Não exatamente assim, mas ele fala que Deus, ele apagará de nós o pecado. Se a gente continuar lendo em Zacarias 3, Deus, ele faz a promessa em que num dia só todo o pecado do mundo seria pago. Que hoje já não é mais promessa, é realidade. São com essas vestes que a gente prega o evangelho sem mesmo falar. Eu mesmo falo isso não para me vangloriar, não para falar que eu sou melhor. Mas tem lugares que eu chego na escola, o pessoal ele para de fazer o que está fazendo. Às vezes eu chego na sala, tá lá o povo cantando coisa que não pode, eu chego lá, a pessoa para. Glória a Deus, Deus tem se manifestado muito naquele lugar. Amém? Outro inimigo que nos impede de ter vestes limpas é o próprio conforto. Nossa, eu estou tão bem aqui. Às vezes a pessoa não está nem lendo a Bíblia, não está nem orando, não está nem pagando um preço para ter a glória de Deus nele. Está lá, nossa, eu sou crente. É isso aí, tá bom. A vida está boa, aqui no pecado. O conforto é quando você acha que você não pode aprofundar mais. O conforto é quando você olha para si mesmo e acha que você não pode aprofundar mais, porque você já está no pico da santidade. De falar, tem como ir muito mais profundo. Por isso, quando vem um problema, esquece de tudo. Às vezes, nem está na igreja por Cristo, mas por pessoas. Às vezes as pessoas têm ido à igreja não por Cristo, não para ter a glória de Deus nelas. Isso é uma coisa que mancha as suas vestes. Porque você está indo num lugar santo. Não pela glória que está lá, não pelo Deus que está lá, mas por pessoas, por coisas que estão lá que te interessam. Isso mancha as suas vestes. Mancha. A gente não tem que buscar a Deus por ter que buscar. A gente tem que buscar porque a gente precisa de buscar. Amém? Há sempre mais do que aprender, mais do Espírito Santo. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Quanto mais a gente aprofunda no que há de ter a nós, quanto mais a gente aprofunda no conhecimento da palavra, mais a gente ora, mais Deus se manifesta em nós. Eu acho interessante que quando você vai ler o livro de Josué, já começa o capítulo falando sobre quando Deus manda Josué levar o povo de Israel para o outro lado do Rio Jordão, para mostrar para o povo de Israel que a mesma glória que estava com Moisés estava com ele. A glória de Deus, o poder de Deus estava com ele. E nisso, Deus manda que a Arca da Aliança seja levada na frente. Já imaginou se eles não tivessem levado a Arca da Aliança na frente? Eles não teriam passado. Ou seja, se eles não colocassem a presença de Deus na frente, as águas não teriam sido abertas. Enquanto o povo estava passando, Deus mandou que a Josué que falasse as 12 pessoas de cada tribo pegasse uma pedra que estava lá para servir de memória daquilo que Deus fez a eles. Será que você tem lembrado do que Deus tem feito a você? Quando eles passam, o povo começa a dar glória a Deus, porque a mesma glória que andava com Moisés ainda andava com Josué. Eu quero dar muita ênfase nisso, porque quando a gente anda com as vestes de louvor, a glória de Deus ele é conosco, a presença de Deus ela é conosco. As pessoas têm vontade de estar perto de você, as pessoas têm vontade de aprender com você. As pessoas elas mudam quando você chega perto para que você possa ensiná-las. Ensiná-las com atitudes, com palavras. Às vezes eu chego na sala, tá lá o povo tudo falando palavrão, outros lá cantando funk, outro aqui do outro lado que tá falando coisa que não me convém falar. E quando eu chego perto, eu tenho uma mania de querer participar, né? Tá aqui o povo tudo junto, eu quero participar, eu quero estar junto do povo, eu quero estar perto das pessoas, né? Só que quando eu vejo que aquilo que está acontecendo lá, mancha as minhas vestes, a história já muda.
Porque quando a carne ela é vivificada num lugar, você não consegue suportar lá, porque suas vestes não deixam. É como se a luz que é em você não deixasse que a escuridão ficasse lá. Por isso, as trevas que estão lá não deixam você entrar. Não deixam você ficar lá. Porque se você entrar lá, as pessoas vão mudar. As pessoas vão começar a virar crente no meio do nada. E é daí que entra o evangelho. Se você anda com vestes de louvor, as pessoas mudam através de você, então você também precisa cuidar das ovelhas que Deus te deu. Nossa, Gabriel, mas não está fazendo nenhum sentido o que você está falando. Você vai entender. Eu tenho um rebanho de ovelhas, né? E as minhas ovelhas não me conhecem se eu não estiver com vestes específicas. As ovelhas que estão ao meu redor, elas estão lá e eu estou lá com vestes de louvor a Deus. Elas estão lá perto de mim. Se há uma mancha nas minhas vestes, elas não vão querer ficar perto. Se há uma mancha nas suas vestes, a glória de Deus ela não vai poder se cumprir em você. E nem na vida das pessoas através de você. Se a gente começa a pensar no pecado, começa a pensar no que as pessoas fazem de pecado, a gente começa também a sujar nossas vestes. Porque quanto mais a gente pensa no pecado das pessoas, mais a gente tem vontade de pecar por nós mesmos. Porque a nossa carne é falha, irmãos. Muito falha. A gente vê as pessoas pecando, a gente tem vontade de ir junto. Se você não tiver o posicionamento, se suas vestes não estiverem limpas, limpas mesmo, você vai querer se sujar. Vai querer. E uma coisa que eu achei interessante é que essas vestes elas são muito ligadas à armadura do Espírito Santo, estão ligadas a cada elemento do tabernáculo, também está ligada a cada manifestação do Espírito Santo. O fogo que purifica nossas vestes, o vento que traz vida ao nosso redor, a água que traz a justiça, o óleo que traz a unção para nós e o sangue que traz a remissão dos nossos pecados. Na armadura do Espírito Santo, o capacete da salvação. Se você anda com esse capacete, as pessoas vão querer ser salvas também. Porque principalmente, se você tem a sua salvação, você vai querer compartilhar. Se você compartilha a salvação, as pessoas vão querer mudar, vão querer conhecer desse evangelho. Sandálias do evangelho. Está ligado ao vento. O vento que traz vida. Onde você anda vai trazer vida. A água está ligada à couraça da justiça. Há um texto na Bíblia falando sobre vestes de justiça. Aonde você anda, a justiça de Deus ela vai acontecer. Não se basta de nós. Não se basta de nós. Se a gente quer a justiça, a pessoa fez o errado contra nós. E a gente quer ir para cima dela. Sendo que quem vai prestar conta não é a gente, é Deus. Há também o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, ele é totalmente ligado ao tabernáculo, sabia? Eu vou te dar um exemplo. No tabernáculo, entre o átrio externo e interno, existe uma porta. O nome dessa porta se chama o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus diz lá em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que a verdade que liberta, ela está entre a presença de Deus, a glória de Deus e o mundo externo. Se nós trazermos essa verdade, as pessoas vão querer estar na presença de Deus. Há pessoas que estão na igreja, mas nunca sentiram a presença de Deus. Nunca, nunca, nunca. Eu vejo pessoas na minha sala que, sabe, eu me entristeço porque elas nunca sentiram a glória dele. Para poder afirmar que são cristãs de verdade. Ah, eu sou crente, mas no recreio tá lá dançando funk. Ah, eu sou crente, mas lá no recreio tá falando palavrão. Mandando o irmão lá pro lugar. Que é isso? Hipocrisia. Deus, ele condena a hipocrisia também, porque assim como Jesus, ele teve raiva dos fariseus. Deus também, ele não suporta a hipocrisia. Não suporta. Não tem como eu ser o crente Raimundo se eu quero ter vestes limpas. É hipocrisia.
Se a gente não vigia nas nossas atitudes, a gente vai cair porque a gente é falho. Eu demorei muito para entender que eu sou falho mesmo. Eu sou falho, eu vou errar. Se eu não estiver vigiando. Quantas vezes eu já estive no pico de santidade. Nossa, eu estou cheio de Deus, estou cheio de Deus. Mas um segundo depois eu caí em pecado. Por quê? Porque eu me enchi de ego. Nossa, eu estou cheio do poder de Deus. Se eu chegar, eu tô que nem Paulo. Se eu chegar no irmão lá que está doente, vai ser curado. Eu tô que nem Pedro. Se eu falar aqui, 3.000 vão se converter. Sabe que a gente tem que realmente se orgulhar de nós pelo que a gente fez e não pela nossa obra. Porque não é nossa, como já falei. O que eu quero dizer hoje é que essas vestes, elas existem, a gente precisa cuidar delas. Todos os dias a misericórdia de Deus recai sobre nós. Elas precisam ser purificadas todos os dias. Todos os dias. Então se a gente não busca todos os dias, se a gente não quer estar com Ele todos os dias, se a gente não quer estar na presença do Santo dos Santos todos os dias, que adianta na hora do enfermo a gente querer Ele? Sabe? Eu, por muitas vezes, lá na escola, eu tô lá pregando o evangelho, ou às vezes eu tô lá na célula. Quantas vezes eu já falhei lá por achar que eu que fiz aquilo. É eu que vou fazer o milagre. Quantas vezes eu já me encontrei fazendo dancinha. Não aquelas dancinhas ruim não, irmãos, tá? Quantas vezes eu me encontrei falando bobagem, sendo que eu precisava me santificar. Eu, nesses dias, vindo para cá, meu pai falou assim, se santifica. Irmãos, vale a pena se santificar. Porque quando a gente se santifica, essas vestes, elas se resplandecem. E o diabo não gosta. Ele vai tentar mandar seta, vai tentar mandar as coisas. Esses dias vindo para cá, eu fiquei doente. Fiquei doente demais. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui sadio. Então, hoje, lembrem da glória de Deus. Hoje eu vim trazer uma palavra que a gente lembre da glória de Deus que é em nós. Para a gente querer que ela aumente todos os dias. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Conhece a Bíblia não, né? 14 anos, meu Deus do céu. Não lê a Bíblia não, né, irmão? Louvado seja Deus pela sua vida, meu filho. Que eu ainda estou fazendo pouco ainda pelo Evangelho. Deus já está levantando outros. É assim, irmãos. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, um brotinho está nascendo. Deus seja louvado por isso. Eu pergunto para você, como estão as suas vestes? Como estão as suas vestes?